nós decidimos gravar um videozinho que nós agora acabamos um culto aqui em casa. Nós estávamos um culto numa casa, um culto num lar que nós fazemos semanalmente, juntos, entre amigos, entre irmãos. E a gente decidiu gravar um pouquinho do que a gente falou aqui, compartilhar um pedacinho, um pouco da palavra que a gente falou aqui, dos louvores que a gente fez aqui. E é muito importante as pessoas que creem em Jesus, que estão congregando, adotarem esse costume de cultuar em casa, de cultuar com seus amigos, cultuar com seus irmãos, com as suas famílias. Isso é muito importante, né? E a gente também tem essa intenção de passar para vocês isso, de que é importante o culto acontecer em casa, né? Não somente num local, num espaço onde a igreja se congrega, mas a sua igreja também ser a sua casa. E a gente queria compartilhar um pouquinho daquilo que a gente falou aqui, bem breve, porque aqui a gente ficou horas, não tem hora para acabar quando a gente se reúne, mas é só um pouquinho mesmo, que foi até um entendimento que a gente conversou aqui, assim, algo que até foi o Azaf que trouxe para nós hoje, e que eu queria falar um pouquinho, uma coisa super interessante. Infelizmente não dá pra gente trazer detalhes, mas é um pouquinho assim do que a gente falou, que está na Carta aos Romanos. Nós temos estudado aí esses dias que a gente se reúne, a Carta aos Romanos. E a gente estava falando do que acontece no capítulo 1 até o capítulo 3, né? E é muito importante, gente, a gente estava conversando sobre isso, que todas as pessoas que estudam a Bíblia se atentem ao contexto das cartas, né? Não pega um versículo isolado e sai pregando, ou pega um capítulo isolado e prega, porque se você fizer isso, você vai estar se desviando do contexto ou até mesmo da motivação da carta, do propósito da carta. Eu sempre em todos os meus vídeos digo isso, que é importante você saber o propósito da carta inteira, por que escreveu, para quem que escreveu, o que escreveu, todo o contexto. E exatamente isso a gente estava falando, que de Romanos de 1 até o capítulo 3, né, Zá, que a gente estava falando, justamente, Paulo também, que você disse para nós, que Paulo estava escrevendo, mostrando para o homem que ele não pode ser justificado, né? Está destacando a capacidade do homem. A incapacidade do homem até o versículo 18, né? 19. Até o versículo 19. O 3,19. Uhum. Então é isso, do capítulo 1 até o capítulo 3, versículo 19, ele conclui assim, no versículo 19 do capítulo 3. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Isso está em Romanos 3, 19, 20. Isso é a conclusão do capítulo 1, 2, 3, de tudo que acontece no 1, 2 e 3, não é isso? É a conclusão. O que é a conclusão? Se você lê 1, 2 e 3, você pensa, meu Deus, ele está falando que a ira de Deus vai cair sobre o mundo, de que os homens são pecadores, e que o homem que se entregou a outro homem vai ser punido. Ele fala de um monte de pecado. Se for pregar o capítulo 2, é para assustar a igreja, matar todo mundo, né? Mas chega no versículo, no capítulo 3, no verso 19, ele fala, conclusão. Apresenta Jesus, né? Ele diz assim, conclusão, tá todo mundo culpado. Sim, desde o versículo 18 do capítulo 1 até, vai seguindo em frente até o capítulo 2, até chegar no 3, no versículo 20, é como se não tivesse apresentado Jesus ainda. Sim, tipo assim, é a condição do homem antes de Cristo. Exato. 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 Romanos 1, 2 e 3 é a condição do homem antes de Cristo. A ira de Deus caiu sobre o mundo, todos são pecadores, não tem jeito. E aí no 20, gente, no 20 do capítulo 3 ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sim. Não tem jeito, todos são culpados, não tem jeito. Isso, o que a gente quer falar com isso, gente? Não adianta a igreja tentar se esforçar para ser salva. Não adianta a igreja se esforçar para ser boazinha. Não adianta a igreja tentar fazer tudo certinho. A gente até falou uma coisa aqui,
que até o Fazaf que falou lá em Romanos capítulo, que a gente estudou Romanos capítulo 7, que Paulo fala, eu não sabia o que era cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. E uma coisa que o Fazaf falou que é verdade, que essa é a última lei das tábuas dos 10 mandamentos. E a cobiça é um pecado que você executa não fora do corpo, mas dentro. Ou seja, na realidade, pela lei, pelos padrões morais ali, a lei não é só executada por fora. A lei, para quem quer servir a lei de Deus, fazer tudo certinho, vai ter que também fazer tudo certinho aqui dentro. Que homem que pode fazer isso? Não é? Quem Mas pode ser ele perfeito fala no que sobre isso. pensa? Não, ele fala sobre, começa a falar de 18. A partir do versículo 18 do capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens e tal, por quanto que Deus pode conhecer nele se manifesta. Depois no capítulo 2 ele continua. Sobre a imparcialidade de Deus. No 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e incorrupção, ou seja, tem que Falando para quem quer executar a lei, um caminho árduo. Exato, no Mas a capítulo 2. indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes, ou seja, castigo para os que não perseveram com a sua própria força, ou seja, levando o homem a tirar algo de si próprio. E vai, e cada vez, ou seja, com isso o Paulo está querendo mostrar cada vez que é mais difícil. Mais difícil. Quer vida eterna? Então você vai ter que ter glória, honra. Ou seja, sem Jesus, só por si mesmo. Só e cada si vez mesmo. mais difícil, até que chega no 3, continua o 3 mesmo, até que se chega no versículo 8, e que concluiremos então? Não há um justo sequer, é impossível. Difícil, não há um justo sequer, é impossível. Ele vai, vai piorando a condição, né? Ele fala, ou seja, no capítulo, esse é o versículo 8 do 3. O versículo 8 do capítulo 3, ele diz, não há um justo sequer. Gente, isso está muito claro. Como é que pode a igreja não estar vendo isso? Está muito claro, não há um justo sequer. Sim. Está difícil, você não percebe que é impossível o homem executar pelas suas obras, ganhar a salvação? Ah, mas a Bíblia fala para operar a salvação. Gente, operar a salvação significa eu sou salvo, estou caminhando nela. Então ele está dizendo que está cada dia pior, que é mais difícil, é impossível. Aí todos se extraviaram. Aí no 19, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ok, versículo 19 do capítulo 13. Então, tudo que foi dito até aqui, desde o início da carta até esse versículo 19, foi para destacar e enfatizar o que está no versículo 20, o próximo, ok? Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Capítulo 1 e 2 só... Quanto mais lei se prega na igreja, mais as pessoas pecam. Porque elas estão conhecendo cada vez mais a lei. A igreja precisa conhecer Cristo. Quanto mais Cristo, mais ela é aperfeiçoada. Aí a gente entra lá no versículo 21 do capítulo 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a lei e os profetas, Velho Testamento, testemunharam uma justiça de Deus. Que sim, só pela justiça de Deus, porque pela lei e pelos profetas o homem volta ao fim de si mesmo. Quanto mais lei, mais ele olha para ele e vê, não consigo, não dá. Versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Gente, sabe o que é redimir? Redenção? Palavra redenção? Comprar. Ele comprou você de uma condição. Qual? A condenação que nós lemos aqui. 1, 2 e 3 era uma condenação impossível. Sim. Até o versículo 18 já era, o homem não conseguia, mas ele redimiu. Quando você crê em Jesus, você é resgatado de uma condição de culpa, de condenação que você tinha. Gente, era isso que a gente queria compartilhar para vocês. Espero que vocês aproveitem aquilo, um pouquinho daqui, e a gente volta para compartilhar mais aqui do que está acontecendo no Igreja em Sua Casa. Tchau, tchau!